Aqui é um lugar que vocês têm liberdade para adorar o Senhor, para engrandecer o nome dEle. Eu faço essa obra aqui, já vai fazer 8 anos. E é árduo fazer essa obra, né? Tantas das vezes, a vontade, não só minha, mas quem está à frente do ministério sabe o que é ministério. Às vezes a vontade de parar, às vezes a vontade de descansar. E o Senhor, Ele sempre, quando Ele coloca o chamado, quando Ele coloca o ministério na nossa mão, Ele nos incomoda, Ele requer, Ele cobra de nós. Muitas das vezes nós temos a mania de olhar a grama do vizinho, né? Fala assim, nossa, mas o ministério daquela pessoa ali cresceu, avançou. Mas às vezes aquela pessoa está assim, Senhor, tem misericórdia, eu não quero. Né? Você está olhando e está falando assim, que coisa linda, eu queria estar lá, eu queria estar fazendo isso. E às vezes quem está lá está falando assim, Senhor, afasta de mim esse cálice. A verdade é essa. E quando a gente quer parar, a gente se depara com pessoas que chegam na gente e falam assim, eu precisava tanto dessa palavra hoje. Quando a gente quer parar, a gente se depara com pessoas que estão falando assim, eu ainda estou de pé porque você tem orado, porque você tem buscado. Então, muitas das vezes você não está entendendo por que é que Deus requer tanto de você. Às vezes nós queremos o Senhor, Deus me dá um descanso, Senhor me dá umas férias. Aí tá igual Elias lá, que pedindo a Deus a morte. O Senhor chega e fala para ele, se alimenta porque a caminhada ela ainda é longa. A percepção de Deus sobre a vida, sobre o chamado, é totalmente diferente da nossa percepção. Porque na nossa percepção hoje, às vezes parece que será o nosso último dia, será o nosso último suspiro. E lá do céu Deus está olhando e está dizendo, mas a minha graça ela te basta. E a gente olha e fala, Deus, mas como que a sua graça me basta? Senhor, como que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza? Se hoje eu acho que é o meu fim. Eu imagino Deus olhando para nós, para os nossos problemas, para as nossas circunstâncias e pensando, mas é só isso. É só isso que você está passando. É só isso que você está suportando. Nós precisamos ser tão moldados por Deus, ser tão transformado por Deus. Ontem eu vi uma frase, Deus tem falado muito comigo sobre algo. Eu estou correndo de profeta, tá? Para quem não sabe. Profeta não pode olhar para mim que a revelação tá vindo uma tempestade. Quando alguém chega assim, eu quero ter algo de Deus para falar para você, eu já abaixo a cabeça e falo, não, Senhor, quero saber não. De verdade, gente. É uma profecia atrás da outra. As pessoas hoje só chegam em mim e falam, tá vindo uma tempestade. E eu não tenho como correr dessa tempestade. Eu já estou avisando para vocês, eu não sei o que vem por aí, mas orem pela minha vida. Eu sonhei com a tempestade no culto na roça, para lá e para casa. Tem uns meses que Deus tem falado isso. E ontem eu vi uma frase que estava numa placa na parede, que eu comecei a orar, né, para Deus sobre essa tempestade. E a placa na parede estava assim, não peça a Deus que facilite, mas peça a Ele para que te estruture. Eu falei assim, aleluia. Quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, nós incomodamos principados e potestades. Todas as vezes que o culto na roça, principalmente quando a gente sai para fazer missão em outras cidades, eu tenho visto principados e potestades se levantar. Tem sido uma fúria sobrenatural. E poucos são aqueles que têm se colocado à frente para fazer. Eu estava aqui pensando nas mínimas coisas, porque tem hora que a gente acha que a luta é só nossa. Mas quando a gente sai, eu falo que a gente tem que sair do nosso quadrado. Quando a gente sai do nosso quadrado e começa a entrar em outras famílias, começa a ouvir história de outros pastores, a gente começa a ver e sai desse vitimismo que é só comigo que eu estou morrendo. Não. Porque tem famílias que estão passando às vezes pela mesma situação que você está passando. Tem alguém que tem uma esposa dentro de casa difícil igual você. Tem alguém que tem um marido tão quanto difícil igual o seu. E às vezes a gente se prende na nossa caixinha, no nosso vitimismo. Colocamos Deus contra a parede, queremos parar e queremos desistir. E tem alguém, Enequei, Alabai, Decova, que tem passado mesmas lutas que a sua. E você quer colocar Deus contra a parede por quê? Você quer parar por quê? Aleluia. No mundo teremos aflições. E eu estava aqui pensando, falei assim, Deus,
A obra é linda, mas na obra do Senhor, o Senhor tem que despertar chamado nas pessoas, porque é voluntário. Isso aqui é voluntário. Se alguém fala assim, não quero ir, não vai. Porque no nosso emprego, tem dia que você não quer ir, mas você é obrigado a ir, senão você vai ser mandado embora. Você está passando mal, mas você tem que ir, porque você tem que sustentar alguém dentro da sua casa. Mas a obra é voluntária. O Espírito Santo, ele tem que despertar em nós um chamado. Eu tenho pessoas que dentro da equipe falam assim, eu preciso ir, eu preciso fazer, é algo meu e Deus. Deus precisa fazer isso, porque isso aqui não se move sozinho. Tem que ter pessoas para fazer e para realizar. Sozinha eu não consigo. Aí quando eu olho para um culto cheio de pessoas, eu olho para vocês e eu vejo o quê? Vasos. Vasos que Deus quer usar, que Deus quer levantar. Porque dentro do seu setor existe uma igreja que precisa de alguém lá que tenha coragem para se levantar, fazer um evangelismo, para se levantar, fazer uma festividade, para chamar alguém. Precisa de pessoas, precisa de vasos. E a maior luta que os crentes estão passando, sabe o que é? É negligência. Negligência. A prioridade não está sendo Deus. A prioridade não está sendo chamado. Pastor está tendo dificuldade de lidar com ovelha, de contar com gente que tem compromisso, que fala, eu vou, chego cedo, fico até o final, resolvo, faço, descanso. Gente que era para estar resolvendo o problema, está dando problema. Aí não sai de luta, não sai de dificuldade e não está entendendo o que é que está passando. Porque Deus tem falado, entra na brecha, se posiciona. É gente que pode fazer e não quer fazer. É gente que não quer pagar preço. É tão bom quando a gente chega num lugar e tem gente que você olha e fala, Senhor, olha só quanto essa irmã louva bonito. Olha só como esse homem de Deus fala e é cheio de autoridade. Eu acho lindo quando algumas pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, mas que equipe linda. O pessoal chega, limpa, organiza, está aqui trabalhando. Nós precisamos ser um povo voltado. Quantas das vezes eu tenho colocado a obra do Senhor acima das minhas vontades? Quantas das vezes eu tenho colocado a obra do Senhor acima disso daqui meu? Quantas das vezes eu tenho me sacrificado? Eu chego na minha equipe e falo, gente, isso aqui é sacrifício. Servir aqui é sacrifício. Você não vai assistir culto, às vezes ninguém vai te ver, você não vai receber elogio. Ninguém vai te chamar para sentar na mesa, mas vai te convidar para servir a mesa. Porque servir é sacrifício. E eu aprendi que as bênçãos do Senhor, as vitórias de Deus para a nossa vida, ela vem através de sacrifício. A minha pergunta para você nessa tarde é, qual sacrifício você tem apresentado ao Senhor? Que sacrifício você tem levado ao altar do Senhor? Nós precisamos aprender a servir, aprender a adorar. Precisamos nos posicionar. Em todos os lugares tem alguém precisando de uma mão, precisando de um servo, precisando de alguém que faz. Em todos os lugares. Porque tem igreja que a gente chega e fala assim, nossa, tá tão cheio, mas não aparece um que é servo. Não aparece um que é servo. Não aparece um para abençoar. É muitos que são sobrecarregados. Quem sabe neste lugar hoje tem pessoas que são de obras, mas estão sobrecarregados, estão cansados. É um peso. Porque a gente procura alguém para andar lado a lado. E cadê as Ruth para somar com Noemi? Glória a Deus. Comece a fazer uma oração na sua vida nesta tarde e falar, Senhor, começa a obra em mim. Aleluia. Começa a obra em mim.
Quem te viu verá, Anarai, Enekeias, o que é que Deus vai fazer na tua vida, porque Deus está dizendo nesta tarde: eu começo a trabalhar na tua estrutura. Tu não vai depender de elogio, tu não vai depender, Elebai decanta, de alguém, Elemanai decanta, te agradar ou não te agradar. Você vai ter estrutura para ouvir, para fazer, para ir, para falar. Elebai decanta. Se te chamarem, você está pronta. Se te pedirem, ainda que dó, você vai fazer. É vaso de honra, é vaso de excelência. É alguém olhar para você e falar assim: ainda bem que você chegou. Sabe José, que quando ele chegava, tudo que ele fazia ia bem. Tudo que José pegava para fazer prosperava. As bênçãos do Senhor estavam sobre ele. Até onde que era para ele ser prisioneiro, ele virou chefe. Está entendendo o que Deus quer fazer na tua vida e na tua história? Não preocupa com o que está acontecendo em sua volta. Não preocupa com quem chega com picuinha. Deus está dizendo: foca, alabar, emanarabai, decanta. Queira fazer, queira ser. Tudo que você colocar as mãos para fazer, Deus vai te abençoar. Sabe qual é o segredo, igreja? É o teu coração. O segredo está no nosso coração. Fazer com alegria. O segredo está no nosso coração. Fazer sem esperar nada em troca. Narai, Enekei, Elebai, decanta. Aquilo que muita gente está falando assim: não vai prosperar, não vai chegar em lugar nenhum. Rebaias, as bênçãos do Senhor estarão sobre a tua face, sobre as tuas mãos, sobre os teus pés, sobre a tua vida. Vai dar certo, vai acontecer. É tão bom estar perto de pessoas que tudo para ele dá certo. Esses dias eu fiquei assim, alguém falou assim para mim: nossa, mas você faz assim, parece que é tão desenrolado, tão fácil. Eu falo: meu Deus, não é nada fácil. Mas só que quando a gente transmite aquilo que está dentro de nós, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e você está do lado de alguém que é desenrolado, o que está acontecendo? Não pode deixar que a gente vai fazer assim, 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 não é bom? Vai dar certo. Está preocupado por quê? Tem gente que às vezes está tão verde que você coloca ele para andar com você. Eu tô treinando alguns líderes meus, né? E esses dias no congresso de mulheres eu falei pra minha líder, eu falei assim: você para de me oprimir, pelo amor de Deus. Você tá me oprimindo, eu tô ficando sem dormir, para com isso. Pra quê? O que você tá precisando? Porque tem gente que precisa ser moldado. Sabe o que eu tô falando pra você hoje? Pra você ser uma pessoa que vai orar pra Deus te moldar, pra orar pra Deus te dar estrutura. Aonde que você chegar, as coisas vão ter que desenrolar. Deus vai te dar paz, Deus vai te dar calmaria. O que sair da sua boca será palavras de bênção, será palavras de autoridade. Porque tem gente que chega e parece que o negócio para, parece que o negócio vira uma bagunça, vira uma zona. É uma palavra de desânimo, é uma palavra negativa. Só que nessa tarde Deus está trazendo pessoas para dizer: levanta a tua cabeça. Nós estamos no meio do ano. Cadê projeto que você me apresentou no início do ano? Cadê sonhos que você, Erebai, Decanta, me apresentou no início do ano? É tempo de se posicionar, é tempo de ir. Quando Deus está no negócio, as coisas fluem. Quando Deus está no negócio, as coisas se resolvem, acontece. Não precisa desse desespero, não precisa dessa ansiedade. Cássia, vem se preparar. Não precisa. Deixa hoje, nessa tarde, deixa hoje o Espírito Santo lavar teu coração. Deixa ele lavar teu coração. Se entrega hoje por inteiro no seu momento de adoração. A melhor obra que Deus faz é a obra que começa em nós. É a obra que começa em nós. Tem gente que paga muito preço por um, por outro, mas tem esquecido de olhar para dentro de si. A melhor obra que o Espírito Santo vai fazer, ela começa dentro de você. Porque através de você, Deus entra dentro do teu casamento, Deus entra dentro do teu lar. Hoje você está neste lugar
E você vai clamar por você, pela sua vida. Não aceite sair daqui da mesma forma que você chegou neste lugar.